Muito bem, meus amigos, meus irmãos, um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Voz Missionária através da televisão. Você que está em casa nos assistindo, nós agradecemos a Deus por sua vida e pedimos que você nos preste atenção. Não desligue a sua televisão durante o programa Voz Missionária. O programa Voz Missionária tem por finalidade a conscientizar o povo de Deus a fazer missão neste tempo do fim. Os dias estão se passando e nós estamos vivendo nos dias finais da igreja na face da terra. Isto acreditando nas profecias. E tudo que está profetizado na Bíblia está se cumprindo. Nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na face da terra. Todos os sinais estão dizendo que Jesus está voltando. É como que o soar da última trombeta. Como nós estamos sabendo que Jesus está a voltar a qualquer instante, o que deveremos fazer? Duas coisas importantes. O apóstolo São Pedro diz, sabendo essas coisas, que pessoa vos convencer de santo procedimento e piedade, aguardando a chegada desse que nós estamos esperando, Jesus o Salvador. Mas enquanto ele não voltar, nós temos que prosseguir o trabalho que ele designou nós a fazer, é evangelizar, é ir pregar o evangelho de Jesus a todas as criaturas, estejam elas onde estiverem, esteja na cidade, esteja no campo, esteja no sertão, esteja nos interiores, esteja no meio dos mares, nas ilhas, ou seja onde for. O dever de cada um de nós é ir levar a mensagem do Senhor Jesus a elas. Por quê? Porque Deus amou-os de uma maneira muito especial. E Jesus Cristo veio para buscar e salvar os que se haviam perdidos. E realmente essas pessoas que não aceitaram Jesus estão perdidos, sem saberem para onde vão. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um dia, um certo discípulo disse: como saberemos o caminho? Nós não saberemos para onde nós vamos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você crê em mim, você já está seguindo o caminho certo para a vida eterna. Porque Jesus, eu sou vida eterna. Meus amigos, meus queridos irmãos, o nosso dever como crentes em Jesus é dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus ninguém chega no céu, porque ele é o caminho que dá acesso à vida eterna, ao céu. Então nós temos que crer nele, temos que aceitar ele. E também não é dizer eu creio, e também não é só levantar a mão e aceitar, é prosseguir, é servindo ele de todo o coração. Se você ainda não está fazendo isso, eu aconselho o prezado ouvinte e o nosso telespectador que aceita Jesus como Salvador. Nós estamos fazendo esse programa Voz Missionária com a intenção e a intuição de fazer com que você passe a crer na pessoa bendita de Jesus. Por que estamos fazendo missão? Porque o dever de cada um de nós, e missão é ganhar almas, é salvar vidas. E é o que nós estamos fazendo. Eu quero deixar um trecho da Bíblia Sagrada para a sua meditação e quero me basear em alguma coisa com respeito a este texto. O apóstolo São Paulo, está escrito no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 35, que diz assim: tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. O apóstolo São Paulo estava se referindo sobre o dar. E ele disse: melhor coisa é dar do que receber, reprisando as palavras que Jesus já tinha falado. E ele, certamente, baseando-se nisso,
ele disse, melhor coisa é dar do que receber. Nós estamos fazendo uma coisa muito, muito importante. O Evangelho de Jesus é dar. O Evangelho de Jesus é anunciar que Ele é a salvação. Sem Cristo nada podemos fazer. O apóstolo São Paulo pregou que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Mas se nós não der o Evangelho, os meios para as pessoas a ouvir o Evangelho, como poderemos levá-los para o céu? Como poderemos dizer você é salvo? Como poderemos dizermos assim, você já está no caminho certo, se nós não anunciarmos o Evangelho de Jesus? Então, nosso dever é anunciar o Evangelho. Agora, acompanhando a pregação do Evangelho, nós temos que também fazer aquilo que Jesus determinou, dar alguma coisa para eles. Não é só da Bíblia, não é só da palavra. Nós temos que dar alguma coisa, porque Jesus um dia disse para alguém, dá-lhe voz de comer. Jesus estava no meio de uma multidão muito grande, estava no deserto, e estava falando de salvação, estava falando de doutrina, de ensinamento, de como chegar ao céu, estava falando de cura divina, estava falando de libertação, e a multidão afluía a Jesus. Mas chegou um certo dia, Jesus sentiu alguma coisa, a multidão estava cansada, estava exausta, estava com fome, já fazia 3 dias. E aí ele disse, dá-lhe voz de comer, disse aos discípulos, dá-lhe voz de comer. Disse, mas como dar de comer, se aqui no deserto não temos para dar? 200 dinheiros de pão não dá para comprar 200 dinheiros não dá para comprar tantos pães para dar de comer a essas pessoas. Jesus disse, dá-lhe voz de comer. Alguém estava ali com alguma coisa. Jesus abençoou, repartiu e deu para aquelas pessoas. O apóstolo São Paulo, sabendo disso, mais tarde, quando ele se converteu, no caminho de Damasco, quando ele ia perseguir os crentes, Jesus falou para ele também que melhor coisa é dar do que receber. Eu tirei essa experiência agora, meu prezado irmão e meu prezado telespectador, uma coisa que eu fiz agora lá no local onde houve o terremoto no Peru, na região de Cañete, no lugar chamado La Huerta. É um lugar no meio das montanhas. Você sabe muito bem que no mês de janeiro deu um grande terremoto lá. E destruiu aproximadamente 30 mil moradias. Casas que caíram, foram destruídas. Ficou um montão de cinza, de barro, de areia, de pedra. E eu soube disto. E eu estive lá em Cañete. Isto no mês de fevereiro. E uma senhora chegou para mim, para minha esposa, pediu que ajudasse a reconstruir a casinha de oração que o terremoto tinha destruído. Eu achei aquele pedido com certa razão. Puxa, não pediu casa para si, não pediu uma mansão para ela, pediu para ajudar a construir a casa de oração que tinha sido destruída pelo terremoto. O que fiz? Eu fiz uma campanha aqui no Brasil e fomos lá levar. Como você está presenciando nessas imagens que está passando aí de fundo, eu estive lá nesse local. É justamente isso. Esse montão de pedras, de ruínas, junto dessas outras moradias que você está presenciando, o terremoto quebrou, o terremoto destruiu. E eu então atendi o pedido daquela mulher grávida de 8 meses, que me fez esse pedido para mim e para minha esposa. Agora ela estava lá. Essa senhora que está aí, chamada Ana, essa senhora já está com a criança nos braços. E eu pude levar dinheiro para eles, reconstruir o templo. Levei uma oferta para eles de gratidão, como você está presenciando a entrega dessa oferta, deste dinheiro. Por que eu fiz isso? Porque os irmãos me deram. Eu pedi e eles se ofertaram para mim. E eu, então, peguei esse dinheiro e levei para eles. E na hora que eu estava entregando, eu ouvi a voz do Senhor, a voz do apóstolo São Paulo, dizendo, Jesus falou que melhor coisa é dar do que receber. Eu chorei de alegria, de poder dar para aquelas pessoas que tinham tanta necessidade. E eles com alegria receberam aquele dinheiro para reconstruir a casa de oração. Mas eu senti alegria porque tive condição de dar.